Hoje de manhã nós aprendemos com o Leomar, né? Essa paraxá, Vaigash, é uma paraxá muito bonita. E ele se aproximou realmente. Todas são muito bonitas, mas tem algumas que marcam um pouco mais a nossa vida, né? Tem algumas que a gente ficando um pouco mais preso nela. Eu confesso que eu achava que o Leomar ia nos trazer mais informação na parte da tarde, mas ele não nos deu esse privilégio, né? Segundo ele, é porque já tinha 2 sábados que ele estava aqui à tarde e os irmãos estavam enjoados dele. Eu não estava enjoado, não. Né? Eu, particularmente, não estava, não. Então tá. Mas, enfim, é uma paraxá muito bonita e eu vou aqui tentar levar para os irmãos aquilo que Adonai me mostrou. Desde ontem, quando eu li ela durante a semana, né? Eu já tinha lido ela, mesmo antes de iniciar essa paraxá, eu já tinha lido ela toda, é uma paraxá que você começa a ler, você não quer parar de ler, você continua lendo para ver o desfecho da trama, o desfecho de todo acontecimento ali, e você acaba ficando com fome e vai lendo. Então eu já tinha lido, mas ontem, quando eu peguei realmente para dar uma estudada um pouco melhor, me veio em mente o que Adonai me mostrou, e eu vou tentar compartilhar com os irmãos aqui. Vamos lá em Gênesis capítulo 44, alguns dos textos que o Leomar leu pela manhã, eu também vou acabar tendo que ler agora de tarde, até mesmo para facilitar o entendimento e nos contextualizar, né? Essa paraxá ela começa no versículo 18, né? 44, 18. Mas eu queria ler com vocês do versículo 14, tá? Gênesis 44, versículo 14. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele em terra. Disse-lhes José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu é capaz de adivinhar? Respondeu-lhe Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Elohim a iniquidade de teus servos? Cuja mão foi achada a taça, esse será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Aí nós entramos no versículo 18, que é o primeiro versículo dessa paraxá. Não poderemos ver a face do homem se nosso irmão menor não estiver conosco. Então nos disse teu servo, meu pai: vós sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim. E eu disse: certamente foi despedaçado e não o vi mais. Se agora também me tirardes a este e lhe acontecer algum desastre, fareis descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Dou uma paradinha aqui. E o interessante é que quando a gente começa a ler isso aqui, nós vemos a figura de Judá, né? Como ali um líder, mais uma vez, chamando para si a responsabilidade junto ao vice-faraó, vice-rei, não sei como que era chamado, mas ele só era abaixo de faraó, e ele, como o Leomar nos ensinou, não era sabido que era teu irmão, e ele chamou a responsabilidade para si. E o interessante, né, quando nós vamos lá no capítulo 38, salvo engano, capítulo 37, justamente no episódio onde José é vendido pelos irmãos, no versículo 26 do capítulo 37 de Gênesis. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito teremos em matar o nosso irmão e em cobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, não seja nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos concordaram. Então nós vemos nas duas situações o mesmo personagem. O mesmo personagem e nas duas situações. Tanto na situação em que é vendido o irmão, e agora numa situação a qual ele está clamando ali por vida, como foi explicado hoje ali, a vida de Benjamim. Só que existe uma diferença que o Leomar também colocou muito bem colocada aqui. A situação de Judá no primeiro momento era uma. A situação de Judá nesse segundo momento é outra completamente diferente.
completamente diferente. Porque quando nós começamos a ler ali todo o trecho que nós já lemos, e vamos até o final, onde José se dá por reconhecido ali, José com certeza viu nos olhos de Judá toda a verdade do que ele estava dizendo. Ele estava sendo sincero, ele estava sendo verdadeiro, e ele estava ali sim clamando em prol da vida de Benjamim, em prol da vida do seu pai também, porque ele ficou responsável por isso. E ele não era o irmão mais velho, o mais velho era Rúben, que também tentou junto a seu pai, mas não obteve êxito. Rúben tentou, e o interessante é que quando no primeiro episódio nós também começamos a... Alguém pode... já tem aqui. No primeiro episódio, justamente os dois também estão envolvidos, Rúben e Judá. Rúben não estava presente, né, no momento, mas concordou também, e Judá. E no segundo, Rúben tentou intervir junto a seu pai, mas não teve êxito. E Judá chamou para si a responsabilidade e foi o líder dos irmãos, foi o líder de todo mundo ali, e conseguiu êxito em relação a descer ao Egito com o seu irmão Benjamim. E quando eu estava lendo, é muito interessante quando nós vemos aqui, no versículo 18, que é o primeiro versículo da Paraxá, capítulo 44, versículo 18. Os irmãos me desculpem que eu estou meio rouco, então vou ficar tentando tirar aqui, que eu estou com um pouco de secreção ainda, então me perdoem. Olha só que interessante. Então Judá se chegou, ou então Judá se aproximou. Como eu disse no comecinho aqui, se aproximou é um verbo, né? E esse verbo no hebraico, ele é nagash. Prestem bem atenção. Aproximou-se, no hebraico é nagash. Quando nós vamos lá por versículo 28, onde ele está relatando sobre o José, ou seja, ele estava falando com José, mas não sabia que era José, obviamente. Ele diz: se ausentou de mim. O verbo aqui, ausentar ou ausentou, é itzá. Olha que interessante. Nagash significa, do hebraico, né, fazer aproximar, trazer para perto, ser trazido para perto ou chegar perto. Ou seja, eu me aproximo do Leomar, normalmente por algum objetivo. Eu quero me relacionar com ele, eu quero apenas conhecê-lo, eu quero resolver uma pendência com ele. Enfim, por algum objetivo eu me aproximo do Leomar, como no exemplo aqui. Quando eu falo aqui do verbo se ausentou, que é o itzá, é ir ou vir para fora ou adiante, fazer sair, ouvir, liderar, libertar e, o mais importante, ser trazido para fora. Então, voltando, o mesmo responsável nos dois episódios, Judá no primeiro momento, agora no outro momento, né? E ele ali relatando as duas situações. Ele foi o principal responsável em pegar José e tirar José do meio familiar, tirar José de onde ele estava, naquele momento. Foi ele o responsável, porque os irmãos queriam matar, e ele concordou com os irmãos em vender, mas não era isso que eu queria falar. Ele concordou em tirar do meio deles, ele concordou, obviamente, muito melhor vendê-lo do que matá-lo, naturalmente. Mas ele concordou com os irmãos que não queriam mais José no meio deles. Ele foi um com os irmãos. Ele apenas deu a sugestão de vender. Então, ele foi o responsável em justamente tirar ou ser trazido para fora. José foi trazido para fora por intermédio de Judá, através do verbo itzá. E já nagash, que é o segundo momento, que aqui é ele se aproximando, que é fazer se aproximar, ou seja, a pessoa que foi lá no Leomar, tirou o Leomar do convívio nosso aqui e botou ele lá para fora, ou seja, tirou do nosso meio, é a mesma pessoa que depois volta ao Leomar com uma diferença. Ele não sabe que está falando com o Leomar. Existem duas situações. Uma, eu sei que eu estou falando com ele.
E aí corre um grande risco, que é o risco do quê? Eu, por interesse de resolver a causa, já sei que ele é Leomar, e aí eu, por interesse meu, somente meu, de resolver um problema que eu causei para ele lá no passado, eu me humilho, eu abaixo minha cabeça, e nesse momento eu posso estar sendo verdadeiro ou não. Eu posso não estar sendo verdadeiro porque ele não tem como verificar se dentro do meu coração há sinceridade em eu me ajustar com ele quando eu sei. Na medida do momento que eu não sei que ele é o Leomar, e no caso aqui ele não sabia que era José, era verdadeiro o que ele estava dizendo. Era puro. Ele realmente havia passado pelo processo e havia sido tratado como o Leomar explicou hoje de manhã. Ele, de fato, nesse momento aqui, sem saber que estava lidando com José, ele já estava tratado, ele já estava lidando com alguém em prol, nem era da vida dele, porque ele falou, eu fico no lugar. Tamanho era o tratamento dele, que ele não estava preocupado com a sua própria vida no primeiro momento, ele estava preocupado com a do irmão caçula e estava preocupado com a do pai, que o pai falou, que desceria com os cabelos brancos à sepultura. Olha só que diferença. E isso é muito bonito de ver, porque nos ensina, né, cada vez mais, que antes de eu pensar em mim, eu tenho que pensar no outro. Antes de eu pensar somente em mim, eu tenho que pensar de fato no outro. E não importa se ele é meu irmão, se ele não é meu irmão, no sentido parente, eu quero dizer, se ele é um amigo, se não é um amigo, se é um colega, não é um colega. Porque o que acontece é muito comum é que primeiro nós pensamos em nós, ou nos nossos, não é verdade? Ou pensamos no outro quando isso vai me trazer algum benefício. Se ele soubesse que era José ali, ele estava louco pelo benefício de ter comida. Meu irmão é o homem abaixo de Faraó, eu vou me aproximar dele. Eu vou estar com quem? Eu vou estar com fome lá em Canaã? Eu não, vou me aproximar do meu irmão. Ah, mas o teu irmão foi vendido e você foi o responsável, inclusive, de dar a sugestão de vender. Não, eu dou um jeito aqui, eu me entendo com ele, já passaram tantos anos, talvez o coração dele mudou, e não sei o quê. Ou seja, é um risco do benefício próprio de estar buscando. Ali não, a Adonai faz as coisas tão correta, tão certa, é tão perfeita, que não dá margem para a gente imaginar nada fora, entre aspas, depois do entendimento do óbvio. Porque o ser humano, se eu tenho uma pendência com ele, sei que ele é, e ele chegou onde chegou, o risco de eu querer me aproximar dele por interesse próprio é gigantesco, e é o que muito acontece no meio de todos nós hoje em dia. Então, nem essa brechinha Adonai permite, não. Adonai não permite. Ele já deixa numa situação que mostra que realmente Judá foi tratado. Judá realmente foi tratado. E isso é uma grande oportunidade para quem? Vocês podem falar, que eu vou beber água. Antes de você falar, eu perguntei, eu quero uma resposta. É uma grande oportunidade quando nós vemos isso de quê? Ou para quem? É para nós mesmos. É uma grande oportunidade para nós mesmos enxergarmos que antes de eu buscar, ou quando tiver alguma situação, eu tenho que tomar o cuidado de não ficar olhando só os meus interesses. Quer falar, pastor? Hã? Tá. Pode falar, Leomar. Pega o microfone, por favor. É que quando ele se coloca no lugar de Benjamim, consequentemente no lugar do pai, para a vida do pai, é como se ele estivesse expiando o pecado que ocorreu lá no versículo, no capítulo 17 que você leu. Isso é uma prova de que ele havia se tratado. Você falou uma coisa interessante, ele não tinha conhecimento de quem estava na frente dele. Mas ele vai expiar o pecado sem interesse nenhum. É puro, é verdadeiro, é sincero. É verdadeiro, é puro, exato. Ele é verdadeiro, ele é puro. Ele vai em prol da vida, realmente, sem ter noção de quem era a pessoa que estava na frente dele. Tamanha é a sinceridade, tamanha é a verdade que ele fala, né? Que o próximo capítulo, o que acontece? José não se contém. José poderia, talvez, né?
estender um pouco mais, porque tudo que nós lemos ali, a taça foi encontrada com Benjamim por intermédio de José. Não foi por acaso, foi José que pediu para alguém ir lá e colocar. Então tudo que vinha acontecendo, a trama vem acontecendo, de certa forma, muita coisa aconteceu, foi premeditada pelo próprio José. José que pediu, coloca na bolsa dele as trouxinhas de dinheiro, vai lá, coloca escondido, etc. A todo momento José ia fazendo isso. Aí agora, vamos, como? Provando, exatamente, provando eles, porque José já tinha noção do seu tratamento pessoal. Ele já tinha noção do seu próprio tratamento. E o quanto ele estava sendo abençoado por Adonai por ter seguido o plano divino. Ele tinha noção, ele tinha alcançado uma intimidade com Adonai, a qual o permitia saber que ele, tanto que ele veio, ele chora. Claro, quem não chora? Mas é lá no cantinho escondido. Ele só se dá a conhecer nesse momento, quando ele tinha certeza da verdade, da pureza no coração de Judá. E ele não ouviu Judá lá na época falar, vamos vender ele que a gente não quer ser culpado do sangue dele? Provavelmente ele ouviu o próprio irmão dizer isso, ele estava ali perto, não é verdade? Provavelmente, com certeza, provavelmente ele ouviu. Não temos esse relato se ouviu ou se não ouviu, mas provavelmente sim, porque tudo aconteceu e era muito claro que todos os irmãos não queriam José no meio deles, né? Então, voltando, José já havia alcançado essa maturidade. E ele não podia facilmente, no primeiro momento, se dar a ser conhecido pelos irmãos, para não correr o risco, obviamente, daquilo que eu falei um pouco antes aqui, de todo o interesse dos irmãos, de tudo aquilo, todo o desenrolar da trama, ela acontecer não para o objetivo principal, que ele mesmo fala aqui, ó, no versículo 4. No versículo 3, disse José a seus irmãos, eu sou José, capítulo 45, versículo 3, disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. Disse mais José a seus irmãos, peço-vos, aproximai, é o mesmo verbo, aqui é o mesmo verbo nagash, exatamente o mesmo verbo, é a mim, e eles se chegaram, nagash novamente. Eu estou falando assim, Léo, mas eu não sei se é assim que pronuncia não, tá certo? Nagash, então tá bom. É o mesmo verbo que está lá no versículo 18, ele se aproximou. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Elohim me enviou adiante de vós. Olha o nível de maturidade, de entendimento de José. Ele estava na frente dos irmãos, que queriam matá-lo. Ele, nesse presente momento, ele tinha 30 anos, né? Uns 30, então, que tinha uns 13, ele foi vendido com 17, então tinha uns 13 anos mais ou menos, ou talvez um pouco mais, que ele estava longe da família, né? E ele, o nível de maturidade para ele falar exatamente isso. Porque para a conservação da vida, Elohim me enviou adiante de vós. E aí quando a gente vai no versículo 7, que o Leomar frisou bem hoje pela manhã, pelo que Elohim me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra. Se isso não tivesse acontecido, não haveria como cumprir-se. Oi? É Amós, né? Ah, tá bom. Não tem problema não, Léo, se preocupa não. O cumprimento daquilo que havia dito lá, que nós lemos também hoje pela manhã, Gênesis capítulo 5, a aliança que Adonai fez com Abraão, Isaque e com Jacó também. Tanto que quando nós vamos lá no capítulo 46, deixa eu ver aqui, 46, isso, 46, versículo 3, disse Elohim, quando Jacó, né, ele lá no versículo 28 do 45, ele disse, basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Vou dar
parar um minuto aqui. Vamos nos colocar no lugar, tanto do pai quanto de José. Olha só a situação. Um pai que chorou a morte de um filho por tantos anos, um filho que ele amava muito, da esposa que ele amava muito. Ele já estava viúvo dessa esposa nesse momento, não é verdade? Ele já não tinha mais Raquel. Raquel faleceu no nascimento de Benjamim. E ele fica sabendo dessa notícia. Da mesma forma, os irmãos lá, quando ficam perplexos. Imagina a cena. Imaginem a cena. É linda, é maravilhosa, mas se a gente se colocar no lugar, é difícil até da gente saber como nós reagiríamos mediante uma situação como essa. Porque quando a gente lê a história do outro, é fácil. E quando a gente lê o que aconteceu, é mais fácil ainda. Mas e se isso acontece conosco no momento que nós não temos noção? Seja uma situação similar ou uma diferente. Aí que vem a questão de estar preparado ou não estar preparado. Judá estava preparado para esse momento. José nem se questiona, totalmente preparado para esse momento. Quando se chega a Jacó, é o patriarca. É o patriarca. Então ele também estava preparado. Claro que como um ser humano, ouvir que o filho que ele foi informado há tantos anos atrás havia sido despedaçado por um animal, estava vivo, é normal o impacto, o choque no primeiro momento humano. Mas olha o que ele diz: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Quando a gente vai no versículo 3 do capítulo 46, vamos ler desde o primeiro, né? Partiu Israel com tudo o que tinha e chegou a Berseba, onde ofereceu sacrifício ao Elohim de seu pai Isaque. Falou Elohim a Israel em visões de noite: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 3: disse Elohim: eu sou Elohim, o Elohim de teu pai. Não temas descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. Uma grande nação. Isso aqui, lá no último versículo da Paraxá, que é o versículo 27 do capítulo 47, olha que bonito. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela adquiriram propriedades e frutificaram e se multiplicaram muito. O versículo 3, aqui atrás, está cumprindo o que foi dito lá no versículo 3, que está cumprindo o que foi dito lá em Gênesis 15. São só os cumprimentos de tudo que vem acontecendo. Aqui, o último versículo dessa Paraxá, ela está mostrando que se cumpriu o que foi dito por Adonai a Jacó, no versículo 3, e anteriormente em outros versículos aos patriarcas também. Obrigado, que eu vou beber água, aí você pode falar. Eu li isso interessante que ele diz assim que basta, ainda vive meu filho, eu irei e verei antes que morra. Ele dá aqui o ok que ele vai descer ao Egito, mas ele não desce ao Egito sem nenhuma autorização de Adonai. Mesmo sendo um cumprimento de Torá, ele ainda para Berseba, faz o ritual do sacrifício. Sim. Para ele ter a certeza que ele deveria recebe ir a autorização e confirmação de Adonai. Isso, para ele descer ao Egito, confirmado pelo Eterno. É só aqui que ele vai saber o que ele vai fazer no Egito. Porque descer ao Egito é como descer ao mundo. Uhum. É como se você está aqui dentro dessa casa, ouvindo palavra e buscando uma santificação e purificação. E Adonai diz: desce, vai lá, num local bem ruim, e você terá que morar lá e ficar lá por um período. Isso é muito difícil. Só com autorização, para quem já está habituado a uma vida com o Eterno e com Torá, você viver e ver as práticas do Egito não é fácil. Para ele não foi fácil. Ele buscou através de sacrifícios, ele vai a Berseba. E ele vai oferecer sacrifícios ali, porque ele quer ouvir ele, só ele, de Adonai. Desce, porque eu descerei contigo,
e de lá te farei uma grande nação e te farei subir de lá. Ele tem a comprovação do Eterno, que ele tem autorização para descer, mas ele vai sair de lá. Ele tem um objetivo, o complemento desse objetivo e o retorno de lá. Por isso que o patriarca vai. Sim. E o interessante é que a senhora falando isso, pastora, vai de encontro ao estado de já ter sido tratado ou não. Porque só é capaz de fazer isso quem já foi tratado. Porque quem não foi tratado, ele nem sai do lugar. Ele não vai, ele tem medo, ele não quer ir no tal lugar que a senhora comentou, por exemplo, o lugar mais perigoso talvez. Ele não vai porque ele não está tratado, porque ele... Microfone, pastora. Porque se torna, se não for uma pessoa com a morte da sua natureza carnal completa, ela não deve ir. Ela nem deve ameaçar ir, porque vai ser local de perigo, ela retornar às práticas do mundo. Exatamente. É isso aqui que a Paraxá está falando também. Mas o patriarca já tinha toda convicção disso. Então, e ele vai ainda se receber a autenticação de Adonai e a aprovação de Adonai para poder fazer isso. Então, não faz. Por isso que as pessoas ficam perdendo o tempo delas em fazerem vários comentários quando tem que haver uma movimentação da gente mesmo. E eles não entendem. A congregação peca horrivelmente nessa área. Horrivelmente. Por causa dos comentários. Exagero de pastora Sandra. E de fazer assim, para que isso? Para que? Não tem necessidade. Não tem necessidade disso. É você estar sobre ordens. Se não fizer, vai pecar contra Adonai. Então é melhor ir. E deixar as pessoas falando. Então é melhor que quem faz os comentários, é melhor ficar calado. Exatamente. Porque vai pecar duas vezes. Exato. Não foi mandado ir, aí o outro que é mandado, você ao invés de ajudar, você critica. Exato. É isso aí. Exato. Aqui ninguém tinha condições de nada disso mais. Ou vai para ter vida, ou vai morrer aqui. Exato. É isso aí. Exatamente. Tem um terceiro cenário, você abordou muito bem o problema de José se permitir conhecer dos irmãos e Judá, sem saber quem era o irmão, participar desse momento de forma tão... Mas tem um terceiro cenário que eu acho que é importante, porque a gente está falando de problema familiar, não é isso? É um problema de Judá, um problema de Benjamim, um problema de José. Eles estão todos ali dentro de um cenário íntimo. O ajuste ali ficou faltando se a gente olhar o capítulo 50 do Gênesis. Porque depois que Jacó morre, os irmãos de José falam assim: e agora que meu pai morreu, será que ele vai se vingar de nós agora? Ainda ficou um remanescente daqueles que não tinham alcançado a envergadura de José. E o interessante é que esta segurança para ajuste, ela só vai existir fora da terra. Eles precisavam estar no Egito, expostos a uma legislação que não era de Jacó, onde José poderia lançar a mão e dizer: vocês conspiraram contra mim, agora eu vou matar vocês porque meu pai morreu. No Egito, os irmãos de José tiveram a experiência da transformação completa do ser. Por que isso? Porque você, dentro das quatro paredes de um ambiente sagrado, você está protegido pelo ambiente sagrado. A presença de Jacó ali era a proteção de garantia de que não haveria retaliação sobre a vida. No Egito, isso não é regra. É a regra do olho por olho, dente por dente, vida por vida, sangue por sangue. José ali se apresenta como um homem reto no Egito. Esse é o problema das pessoas que querem se negar a descer ao Egito. Vocês nunca vão ver a Bíblia Sagrada mostrando a envergadura de uma pessoa que não tenha sido experimentada no Egito. Se vocês olharem o conflito anterior, era assim: Esaú dizia: eu vou esperar a morte do meu pai Isaac para acertar as contas com Jacó. Então esse era um problema que o âmbito, a presença do patriarca inibia uma eventual vingança de sangue. José ali, porque José ali assume a posição de Jacó, porque ali ocorre uma transição de envergadura. Morre um homem muito elevado, mas já tem um outro. Mas isso não quer dizer que os irmãos já estavam prontos nesse estágio.
José ali entendia que os irmãos tinham feito uma aproximação e um ajuste, mas ainda não criam na plena redenção do ser pelo arrependimento de pecados. Então tem esse terceiro cenário que a gente precisa entender, que às vezes ajustes que acontecem dentro de casa, nem todos vão conseguir se elevar à plenitude do patriarca, mas nós vamos ter que saber dar tempo a eles de enxergar o ajuste. Eu acho que isso é um cenário importante porque é problema familiar, entendeu? Exatamente. Obrigado, Léo. É família, exato. Hã? Um cuida do outro, é verdade. E o interessante, quando a pastora aborda isso, o próprio Léo aborda isso, né? Como eu disse lá atrás, o mesmo personagem, falando ainda de Judá, né? Diante de José, o qual ele não sabia, né? Ele foi o que participou, tanto no verbo nagash, que é se aproximar, nesse momento, e participou lá atrás do itzá, né? Mas a postura de Judá em Nagash é completamente diferente, como a gente disse, né? E a gente aprendeu também hoje pela manhã que ele estava transformado, suas palavras verdadeiras. Eu estou lendo aqui, mas eu acho que eu já passei isso aqui, já falei isso aqui, né? Que eu fui falando aqui. Amém. Mas também, como a gente já leu, tudo, como foi nos ensinado, aconteceu, e a gente leu aqui também, para sucessão na terra, sucessão na vida. José foi uma peça fundamental para tudo o que aconteceu. Como o Léo explicou muito bem agora, ele foi provado lá no Egito, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi para o Egito, ficou na casa de Potifar, e a esposa de Potifar tentou assediá-lo, ele conseguiu escorregar, foi acusado injustamente, ficou preso por, não me lembro quantos anos, 3 anos, 2 anos, né? Hã? Preso 2 anos. Não, 13 anos. Preso? 13 anos. Preso 13 anos. Eu achei que tinham sido 2. Ah, verdade, obrigado. 2 anos foi o tempo em que o padeiro lembrou, obrigado, isso aí. Exatamente, que o padeiro lembrou, obrigado. Enfim, lá na própria prisão, ele se tornou líder ao ponto de ser o responsável em abrir ou fechar a cela, né? Então nós podemos observar que a postura de José já era totalmente diferenciada. Ele já tinha as características de líder em si próprio, como Moisés mais à frente vai nos mostrar também que como homem ele já tem as suas características como líder. José também tinha suas próprias características como líder, mas mesmo tendo isso, ele só era abençoado porque ele tinha essa proximidade com Adonai, e ele não se permitiu se corromper, como o Léo explicou muito bem aqui. Ele não se permitiu, ele foi no local completamente contaminado, mas ele foi luz nesse local, e por isso ele foi abençoado, né? E aí vem toda a trama, os irmãos, e nós chegamos ao ponto que estamos aqui. Mas o que eu queria falar também com vocês é o seguinte: hoje pela manhã o Leomar disse a seguinte frase. Eu escrevi, mas não sei se foi exatamente assim, Leomar, mas acredito que pelo menos está bem dentro do contexto. O meu e o seu problema está no tempo de fartura. Você disse essa frase hoje de manhã. E é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. O nosso problema normalmente acontece quando tudo, pelo menos aos nossos olhos, está indo tudo redondinho na nossa vida. Hã? Davi? É verdade. Isso aqui é interessante porque eu concordo plenamente com essa questão. Porque quando nós olhamos para a vida de Judá, né, o primeiro momento, né, tinha a fartura, porque ele tinha junto com os irmãos, tanto ele quanto José, né, tinha alimento, estava no seio familiar, ele estava na zona de conforto, e aí veio o pecado de Judá. No segundo momento, que foi o momento da fome, ele estava totalmente fora da zona de conforto. Olha o que ele proporciona: a vida. Ele participa e proporciona a vida quando ele, pelo tratamento que passou, se apresenta diante do vice-faraó, não sei se existia esse nome, ou vice-rei,
vice-rei, né? Eu acho que é o mais correto falar, apresenta diante do vice-rei, e ali ele estava completamente transformado, totalmente fora da zona de conforto, pressionado, com medo do irmão caçula ficar, o pai morrer e tudo mais. E aí eu pergunto e peço para a gente já ir concluindo, que foi o que me fez refletir bastante, que está dentro do que a pastora falou, ela acabou me ajudando bastante, e o Léo Gama também, é para a gente se colocar no lugar de Judá, né? Em que sentido? Se nós temos sido na vida de nossos filhos, vou repetir, nós devemos nos colocar no lugar de Judá. Se nós temos sido na vida de nossos filhos, ou nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, irmãos aqui da casa, na associação, enfim, em qualquer lugar, se nós temos sido, né, os que fazem uso contínuo do verbo nagashi, que é trazer para perto, ou nós temos sido bênção, né, usando desse verbo, sido bênção na vida do outro, não importa quem seja esse outro, não importa a posição que esse outro esteja, não importa a condição financeira que esse outro esteja, não importa o cargo que esse outro ocupa, mas eu estou sendo bênção simplesmente porque é uma outra pessoa, né? Parente, não parente, colega, desconhecido, não importa. Ou eu estou usando mais continuamente o verbo itzá, que é justamente o que a pastora falou. Uns recebem a informação, vai lá, e o outro fica usando o verbo itzá, ele fica querendo impedir para afastar o outro. Então, nós precisamos refletir sobre nossas vidas com relação a isso. Por que eu digo isso? Porque se eu estou usando esse verbo, que é o verbo itzá, eu, muitas vezes, talvez nem por consciência, mas porque eu não estou preparado, eu ainda não estou totalmente tratado, eu acabo plantando discórdia e eu acabo impedindo a conservação da vida. Exato. É alienação parental que você faz. Você vai dividir. Foi o que aconteceu com a família. Você vai dividir, você vai afastar. Isso. Foi por isso que você foi muito feliz em tocar nos dois verbos. Uhum. Muito feliz mesmo. Por quê? Porque quando o Eterno fala com ele de manhã, está falando nessa alienação. Isso. Você aconselha para afastar, isso, para dividir, para trazer problemas. Ou o contrário. Ou o contrário. Você aproxima as pessoas do Pai, da Torá. Isso. Não é? Teu ou você filho. afasta a pessoa. Isso. Então, essa revelação, hoje pela manhã, ele foi, eu tenho certeza absoluta. Amém. Que ele não tem essa linguagem jurídica na ponta da língua, nem eu. Então, ela provém de Adonai. Amém. Porque são acontecimentos aqui que precisam ser corrigidos. Exatamente. E nós somos uma família. Exatamente. Nós somos uma família. Exatamente. E o ato que nós fizemos ali do lado, com as 12 tribos, representadas pelos 12 jovens juniores ali, é sucessão, é para a continuidade da vida. Exatamente. E muitos não têm noção da importância disso. Não. Não tem noção, não tem noção. Aí trabalha com o segundo verbo, qual é? Tem o nagashi e o itzá. Itzá. Separar. Afastar. Fazer-se afastar. Fazer-se trazer para fora. Ou eu vou lá e tiro, a pastora ou qualquer pessoa já está no meio, executando o que deveria, conforme Adonai pediu, mas eu vou lá e tiro ela de lá. Isso. Eu tiro aí tirou o apoio, o braço de trabalho, tirou. A ajuda, tira tudo. Exato. Você foi aqui, ó. O que ele põe aqui, ó? Quando uma das partes influencia o outro a tomar um partido ou se colocar contra a outra parte. Exatamente. Exatamente. E o interessante, exato, os dois verbos, que nós precisamos ter muito atento, porque isso acontece e talvez por conta do meu eu não tenho nem noção muitas vezes. Por isso que é importante Adonai dar uma determinada ordem, como a pastora explicou. Aí alguns vêm, para que isso? É exagero, é não sei o quê. Melhor coisa a fazer nesse momento, se esse tipo de pensamento vier à nossa cabeça, é ficar calado.
melhor coisa é ficar calado. Melhor coisa é ficar calado, saia, vai para o cantinho, Adonai, me ajuda aqui. Eu não estou entendendo esse negócio, não. Me clareia a mente aqui. A senhora não estava lendo isso, só não entendeu o que eu falei, né? Eu estava falando que a senhora explicou para a gente, né? Que às vezes, as pessoas, quando Adonai dá uma determinada ordem, as pessoas, alguns, né? Isso é exagerado. Para que isso? Não adianta nada, isso não vai dar em nada, ou isso ou aquilo. Eu estou dizendo que... Me perdi. Isso, eterno dá para me provar. E se por acaso, em algum momento, uma determinada ordem como foi dada, por exemplo, vamos colocar 12 pedras ali. 12 pedras. Pedra. Por que tem que ser uma pedra que veio de um rio, que ainda não foi trabalhada, etc. Se eu não sei, eu fico calado. Entende? Eu fico calado. E se eu estou com mais dúvida ainda, eu saio, vou lá no cantinho, Adonai, clareia minha mente aqui, que eu não estou entendendo isso não. Pastora, me explica aqui melhor, porque eu não estou entendendo isso aqui, só para eu não ficar com dúvida na minha cabeça. É o mais prudente, é o mais sábio. E eu não estou me referindo só a questões da casa. Isso é o óbvio que deveria acontecer em qualquer lugar da nossa vida. Quando nós ouvimos alguma coisa e estamos na dúvida, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente bota da boca para fora, para não começar a ter o hábito de usar o verbo itzá, sem estar percebendo. Começa a ficar automático isso acontecendo, né? E o importante é que nós precisamos ter noção da seguinte questão: o alimento que nós temos recebido aqui nessa casa, não tenham dúvida, é para a conservação da vida. É para a conservação da vida e é para a conservação da sucessão. Aqui nós somos uma família, todos nós. Temos, alguns são parentes, eu tenho minha esposa, meus filhos, alguns têm parentes, outros não, mas somos uma família. E essa família tem que ser uma. E é normal, espiritual, exatamente, nós somos uma família. E é normal, no meio de uma família, grande ou pequena, em algum momento, alguma dúvida vir na cabeça de alguém. Isso é natural. O que não é natural e não é correto é eu, sem pensar, ou agindo pelo meu próprio eu, fazer o que a pastora explicou, o que eu expliquei aqui. A melhor coisa, eu me retenho, me calo, vou na palavra, busco entendimento. Eu não posso correr o risco de me transformar numa pedra de tropeço de alguém. Eu não posso correr o risco de impedir que o meu irmão tenha a oportunidade de ouvir a palavra. Eu não posso impedir que alguém venha até a casa. Eu não posso impedir que alguém que deseje fazer alguma coisa positiva, obviamente, eu atrapalhe, porque eu entendo que não é para mim, eu acho que eu não preciso, mas se Adonai falou com o outro para o outro fazer, e é uma coisa boa, deixa, apoia. Ele dá o alimento aqui, Shabat após Shabat. Alguém tem dúvida disso? Obviamente que o alimento que é dado, para alguns fortalece mais, para outros fortalece menos. Isso depende de cada um. É isso que eu ia falar agora, obrigado. Você complementou. Quando a pessoa tem a sua própria ideia e coloca o seu eu na frente, o alimento acaba não sustentando a pessoa. Porque o eu dela impede que esse alimento seja uma vitamina para o seu organismo. Porque não está tratado, porque não está pronto. E muitas vezes não quer se deixar ser tratado. E ser tratado, muitas vezes, é passar por um arroxo pesado. Que aí a gente sai da zona de conforto, e aí fica meio incomodado, e aí muitas vezes o arroxo é pesado, né, Rita? O arroxo é pesado. Amém? Que Adonai nos abençoe e que nós possamos tirar proveito de cada alimento que Ele tem nos dado aqui, Shabat após Shabat, e possamos ser aquele que auxilia, que apoia, que ajuda aquele que quer alcançar um objetivo junto a Adonai, e não uma pedra de tropeço, e não alguém que venha atrapalhar ou desanimar aquele que está buscando um tratamento diante de Adonai. Amém? Amém.